Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez estamos de volta. Mais arroxo agora nesse ano de 2021. Sempre respeitando o teto de gastos. Então, mais cortes virão nos próximos dias. Pois é, a falta de dinheiro, a falta de verba e muitos compromissos para serem honrados. O presidente Jair Bolsonaro vem ouvindo sempre as recomendações do ministro da Economia, Paulo Guedes. E isso, para quem vai sobrar, hein? Para o povo. Mais impostos, menos programas sociais, menos investimentos. Pois é, tudo isso, a partir de agora você vai entender. Até o auxílio emergencial, até o Bolsa Família, tudo isso poderão ser afetados. O auxílio emergencial acabou no dia 31 de dezembro. A gente sabe que há vários pedidos de um novo decreto, vários pedidos foram protocolados, mas até o momento, pelo menos um dos pedidos, através do senador Alessandro e também do senador Esperidião Amin, pedindo para que haja um novo decreto até março, não foi atendido, pelo menos até o momento. Hoje, uma segunda-feira, dia 4 de janeiro. 17 governadores também entraram com recurso pedindo, através de um ofício, que haja um novo decreto, porque eles reconhecem que a pandemia está rolando, a segunda pandemia está aí e a economia é muito fragilizada, muito lenta e as pessoas vão viver de quê? Pensando nisso, esses 17 governadores também entraram com recurso pedindo que haja um decreto até junho, 6 meses, até o mês de junho. O presidente também não deu resposta, não respondeu. O governo federal diz apenas que acabou o Bolsa Família, ou melhor, acabou o auxílio emergencial e que a aposta agora vai ser o Bolsa Família. Mas essa crise fiscal e esse conflito entre cortar e gastar são os desafios do governo federal e tudo isso, com toda certeza, vai sobrar para o povo. Dívida recorde, pressão no teto, comprometem ações para controle dos impactos da pandemia na saúde e principalmente na economia. Em um governo com muitas divergências internas que coloca em lados opostos a equipe econômica e as alas política e militar, quando o assunto é o tamanho do gasto público, 2021 promete ser um ano de disputa pelos limitados recursos que ainda sobram no Tesouro Nacional. Com um orçamento de cerca de R$1,5 trilhão de reais, o governo terá liberdade para manejar menos de R$100 bilhões de reais. São chamados gastos discricionários, que incluem investimentos e despesas para a manutenção da máquina pública. O restante são verbas carimbadas, como os recursos voltados aos pagamentos de salários de servidores públicos e também benefícios previdenciários. 2021, lamentavelmente, está sendo um dos piores inícios de ano quando você fala em nível de economia e também em nível de novos programas sociais a serem divulgados, a serem debatidos, a serem anunciados. O Brasil não gera um superávit fiscal, para você ter uma ideia, desde 2014, durante a Copa, o que significa que o governo vem gastando mais do que arrecada, já desconsiderando a despesa com os juros da dívida pública. Inclusive, ao defender a reforma da Previdência, quando ainda estava em tramitação, só para você ter uma ideia, o ministro Paulo Guedes vinha ilustrando o esgotamento do sistema de aposentadorias em todo o país, com outro exemplo figurativo. Ele dizia o seguinte, abre aspas, seu filho entra no mesmo voo condenado, indo para o alto mar sem combustível. O seu paraquedas você segura e ele vai para o inferno. É isso que essa geração quer fazer? Dizia. Nossos filhos e netos, por falta de coragem nossa, estão condenados a continuar nesse mesmo avião que vai cair por falta de combustível. Quem disse isso? O ministro Paulo Guedes. O buraco nas contas vai atingir um patamar sem precedentes em 2020, ou melhor, em 2021 devido a essa pandemia. Só com medidas emergenciais para o combate à crise sanitária, o gasto, por exemplo, no ano passado, ficou em torno de 600 bilhões de reais, o que deve levar o resultado primário do ano a um déficit de 844 bilhões de reais, segundo a estimativa oficial. E os rombos continuam. Para esse ano de 2021, o governo estabeleceu uma meta de déficit de 247,1 bilhões de reais para as contas do governo federal. Se confirmado, esse valor será o segundo pior já registrado pelo Tesouro, perdendo apenas para o atípico ano passado, 2020, que foi muito fraco para a economia.
A forte expansão de gastos para mitigar os efeitos da pandemia levou uma disparada no endividamento público, antes já elevado e acima do que países como a Alemanha, a dívida bruta do governo, que encerrou 2019 em 74,3% do PIB, deve fechar 2020 em 91% do PIB, segundo estimativa oficial. Para fazer um resumo de história, são os argumentos apresentados que estão sendo debatidos pelos especialistas, comentaristas no setor de economia e também no setor de política. É que 2021, lamentavelmente, vai ser um ano de opções. Você vai ter que escolher o que deve ser investido ou não deve ser investido. Para você entender esse arroxo do que vai acontecer nesse ano 2021, é você entender, por exemplo, o auxílio emergencial, que muita gente está aguardando. Muita gente ainda tem esperança, inclusive, de que o presidente possa fazer um novo decreto, atender os pedidos dos 17 governadores. A maioria dos governadores pedem que haja um novo decreto até junho. Outros senadores protocolaram um pedido que haja até março um novo decreto, porque só assim poderia abrir parcelas do auxílio emergencial. Enfim, o governo aposta no Bolsa Família nesse momento, só que não divulgou, porque está sendo estudado, não foi definido nada. O projeto, muita gente já sabe que o ministro Onix Lorenzoni apresentou parte desse projeto à imprensa, falando sobre aqueles R$200 de auxílio creche para as mães solteiras, para as mães que colocarem seus filhos nas creches. E aí teriam uma chance de 6, talvez até um ano, 6 meses até um ano, caso não consiga permanecer no trabalho, voltaria a receber o Bolsa Família sem ter necessidade de ficar no final da fila aguardando uma nova oportunidade, uma nova vaga. Para resumo de história, é o seguinte: o governo está respeitando o teto de gasto, não quer ultrapassar o teto de gasto. E a verba que sobra da União, ou seja, do Tesouro Nacional, o governo vai ter que especificar o que deve ser feito com esses valores. Para você ter ideia, o presidente Bolsonaro, ele teve uma opção, por exemplo, de escolher entre saúde e os militares, entre a área militar. Ele poderia ter uma verba específica que seria como se fosse uma caixa, um caixa reserva, quando esses órgãos ou quando esses setores precisassem, ia lá e pegava parte desse valor nesse cofre ou nessa reserva. Então ele tinha duas opções. Ele poderia fazer isso para os investimentos na área de saúde, como comprar mais seringas, investir mais nos estudos contra essa pandemia, enfim, tudo que se relaciona ao enfrentamento à pandemia. Essa seria a primeira opção. E teve a segunda opção, que foi a que ele optou: comprar aviões da FAB, investir na área militar, também investir em submarinos, em tecnologia para os submarinos. Ele preferiu optar pela área militar. Então, se a área militar precisar de alguma verba extra, pode ir lá no banco. Ou seja, pode ir nesse valor reserva que está disponível, pode pegar. E se o pessoal da saúde precisar, não tem disponibilidade de fazer esse saque, de precisar desse extra. É o resumo de história. Tá? Isso foi protocolado, inclusive, e deu muito o que falar, repercutiu em toda a imprensa nacional. Ele optou pela área de saúde e não, ou melhor, ele optou pela área de segurança e não pela área de saúde. Então, a mesma coisa vai acontecer nesse ano 2021 com outros projetos. A gente está aguardando o que vai ser decidido, o que será cortado, o que poderá continuar e, lógico, os especialistas já vêm dizendo esses arroxos que vão acontecer em todo o ano, durante todo esse ano. Respeitar teto de gastos, mais cortes, isso deve sobrar, infelizmente, para o povo, para a população que nesse momento já está tão sofrida, lamentavelmente. Qual a sua opinião a respeito disso, hein? Dá a tua opinião a respeito aí. É bom saber o que é que você acha de tudo isso. O governo vai respeitar muito, já vem respeitando o teto de gastos e aí, consequentemente, benefícios que poderiam ajudar a população estarão na mira do governo, se vai escolher permanecer, continuar ou cortar. O que é que você acha? Você acha que vai ser cortado? O auxílio emergencial é um dos benefícios que vinha ajudando muito e foi cortado, acabou, estava previsto até o dia 31 de dezembro, havia uma possibilidade de continuar a prorrogação, seria a terceira prorrogação para 2021, mas não aconteceu. Tem esperança ainda? Bem, só o presidente que poderá decidir isso.
Eu vou deixar com você, dá a tua opinião. É importante saber o que é que você acha, tá? Não esquece de dar um joinha, de dar um like, é importante você fazer isso aqui, dar essa moralzinha nesse vídeo, você que gosta do nosso trabalho, aprecia as nossas informações, e aqui é para você se inscrever. Tá vendo aqui o nome inscrever-se destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Fazer um pedido a você? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante que mais pessoas possam ser alcançadas com essas informações, tá? Eu tô lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Abraço, pessoal. Até a próxima. Não esqueça, opina aqui. Mais arroxo, vem aí. Teto de gastos, o governo vai querer respeitar e aí vai ter mais cortes. Segundo o governo, agora está no aperto. Falta pouco para entrar no limite do caixa, do tesouro, né, da verba pública. E aí, o que é que você imagina? Que cortes serão esses? Quem serão afetados? Quais serão os grupos, as categorias? O povo. Você acha isso? Opina. Estou lá no Instagram. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.